Letícia Monteiro abriu os olhos 5 minutos antes de que soasse o alarme das 4 da madrugada. Já era um costume, um relógio biológico forjado por anos de pressão e dedicação. Ao seu lado, seu marido, Victor Lombardi, ainda dormia profundamente. Sua respiração era regular, seu rosto sereno, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Letícia esboçou um leve sorriso. Melhor deixar que Victor descansasse. Hoje era seu grande dia, e Letícia se assegurara de que nenhum único detalhe fosse deixado ao acaso. Era um epítome de um casal de sucesso de 30 e poucos anos, vivendo em um moderno apartamento no coração de São Paulo, com vistas para os arranha-céus que se estendiam além de sua janela. Ambos trabalhavam na mesma construtora multinacional, Construtora Horizonte. Seu relacionamento havia começado 8 anos atrás como colegas, ambos diretores de equipe. O que começou em reuniões ferozes de projeto floresceu em um amor que culminou em casamento. Para o mundo exterior, eram a equipe perfeita. Victor, carismático, eloquente e encantador, era a cara da empresa. Letícia, calada, analítica e imensamente meticulosa. Era o motor que impulsionava tudo. Letícia se levantou da cama, movendo-se com o maior sigilo para não acordar Victor. Seus pés tocaram o frio piso de madeira enquanto se dirigia a seu pequeno espaço de trabalho no canto da sala. Sobre a mesa, seu laptop continuava ligado em modo de suspensão, rodeado de xícaras de café da noite anterior e montes de documentos marcados com canetas de várias cores. Este havia sido seu campo de batalha durante os últimos 3 meses. O projeto Aurora, um prestigioso desenvolvimento de um complexo de uso misto, era a obra-prima que definiria o futuro da empresa, e o que era mais importante para Letícia, o de Victor. Hoje o Conselho de Administração anunciaria oficialmente a promoção de Victor a diretor do projeto, um salto monumental que o catapultaria às altas esferas da diretoria. Letícia exalou um longo suspiro, uma mistura de alívio e esgotamento extremo. Esticou suas costas doloridas. Durante as últimas 3 noites mal dormira 4 horas diárias. Tinha aperfeiçoado cada slide da apresentação, verificado cada número das projeções financeiras e até preparado uma lista de possíveis perguntas do conselho, com respostas inteligentes projetadas para fazer Victor brilhar. Victor era brilhante apresentando as ideias, mas as ideias, os dados brutos, as estratégias, tudo provinha da mente de Letícia. A ela nunca importara. Para ela, o sucesso de Victor era o sucesso de ambos. Amava seu marido e sua felicidade consistia em vê-lo triunfar. Pelo menos era o que sempre dizia a si mesma. Enquanto preparava o primeiro café do dia, seus pensamentos derivaram para sua conversa da noite anterior. Depois de repassar a apresentação pela última vez, Victor a abraçara por trás, apoiando o queixo em seu ombro. "Tudo está perfeito, como sempre", sussurrou. "Não sei o que faria sem você." Ela sorriu. "Você se sairia ótimo. Só precisa ter confiança." "Não é isso", disse ele, fazendo-a girar para olhar. Lá nos olhos, havia sinceridade em seu olhar intenso. "Você é minha base. Quando anunciarem meu nome amanhã, quero que lembre que não é só minha vitória. É nossa vitória. É um novo começo para nós. Depois disso, tudo ficará mais fácil. Eu prometo." Essa promessa reconfortou seu coração. Fechou o laptop e deixou que ele a guiasse ao quarto. Celebraram antecipadamente com uma intimidade que se sentiu como uma recompensa por todo o seu árduo trabalho. Mas mesmo nos braços de Victor, uma pequena parte de seu cérebro analítico não parava de funcionar, pensando em um pequeno detalhe na análise de riscos que talvez devesse verificar novamente pela manhã. Agora, no silêncio do amanhecer, Letícia voltou a abrir esse arquivo de análise de riscos. Os números estavam corretos. Tudo quadrava. Simplesmente estava sendo paranoica. Depois abriu o arquivo final da apresentação, 45 slides densos, concisos e persuasivos, um design que ela criara do zero. Victor só contribuíra com algumas opiniões superficiais sobre a paleta de cores e o tipo de letra, até a narrativa que ele entregaria. A potente frase de abertura e o inspirador fechamento eram em sua maioria palavras de Letícia. Seu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Lucas, seu amigo e colega no mesmo departamento. "Pronta para ver o príncipe ser coroado rei hoje? Não esqueça, atrás de cada grande rei,
Há uma rainha que trabalha ainda mais duro. Você é a melhor, Letícia. Letícia sorriu ao ler. Lucas era uma das poucas pessoas no escritório que sabia exatamente quanto ela contribuía. Frequentemente brincava com ela, dizendo que era boa demais por deixar Victor levar todo o mérito. Chama-se trabalho em equipe, Lucas, respondera a ela uma vez. Não gosto de ser o centro das atenções. Victor é melhor nisso. É trabalho em equipe quando se compartilha a carga, Letícia. Isso é como se você levantasse um peso de 100 kg e ele só polisse para brilhar, replicara Lucas, metade brincando, metade sério. Letícia preferiu não pensar mais nisso. Eram 6 da manhã. Victor finalmente acordou. Saiu do quarto com o cabelo bagunçado e um enorme sorriso no rosto. Bom dia, esposa do futuro diretor, disse abraçando-a por trás e beijando-a no alto da cabeça. O aroma do café recém-preparado se misturava fracamente com o de sua colônia cara. Bom dia. Preparei a gravata que combina com sua camisa azul favorita. E o café da manhã está pronto, disse ela apontando para a mesa. Viu? É disso que estou falando. Perfeição, elogiou ele. Sentou-se à mesa e começou a comer sua torrada enquanto folheava as notícias econômicas em seu tablet. Os clientes de Singapura vêm na semana que vem para a negociação final da fase 1 do projeto Aurora. Uma vez que eu assuma o cargo oficialmente, quero que você prepare essa reunião. Garanta 100%. Claro, respondeu Letícia secamente. Esse havia sido seu trabalho até agora. A única diferença era que agora a ordem vinha de alguém que tecnicamente seria seu chefe. Uma estranha sensação se apoderou dela, mas a descartou imediatamente. Isso era pelo bem de ambos. Durante a hora seguinte, seu apartamento fervilhava de atividade. Victor se preparava ensaiando as primeiras frases de seu discurso frente ao espelho várias vezes. Enquanto isso, Letícia se assegurava de que todos os documentos estivessem impressos impecavelmente, que a apresentação estivesse salva em um pendrive especial e que não houvesse nenhum possível obstáculo. Até colocou uma garrafa de água e pastilhas para a garganta na pasta de Victor. Como estou? Perguntou Victor erguido e vestido com seu caro terno. Parecia imponente. Você está fantástico, muito convincente, respondeu Letícia sinceramente, enquanto ajustava o colarinho de sua camisa. Victor lhe dedicou um sorriso de satisfação. Bem, vamos conquistar o mundo. No escritório, o ambiente era elétrico, o ar carregado de expectativa. Todos que cruzavam com eles cumprimentavam Victor com deferência, lançando-lhe sorrisos cúmplices como se já soubessem o que ia acontecer. Victor respondia com um aceno confiante. Letícia, enquanto isso, caminhava um pouco atrás dele, carregando sua bolsa com o laptop e os documentos importantes, sentindo-se quase como sua assistente pessoal. Viu Larissa Mendes, uma jovem analista que se juntara à empresa havia 6 meses, olhando para Victor com uma expressão indecifrável. Larissa era jovem, bonita e ambiciosa. Em mais de uma ocasião, Letícia a vira rir alto demais das piadas ruins de Victor ou oferecer-se para trazer-lhe um café, quando não era de forma alguma seu trabalho. Letícia atribuíra simplesmente as ganas de uma novata por impressionar. Quando Larissa notou o olhar de Letícia, sorriu docemente. Era um sorriso que parecia afiado e frio. Letícia devolveu um leve sorriso antes de desviar o olhar. Talvez só estivesse cansada e irritável demais. A reunião de anúncio estava programada para as 10 da manhã no auditório da sede central, onde se reuniriam todos os chefes de equipe e superiores. O coração de Letícia batia forte quando ela e Victor entraram na sala. Sentaram-se na primeira fila, nos assentos reservados com seus nomes. Letícia sentou-se ao lado de Victor. Suas mãos estavam úmidas de suor frio. Pegou a mão de Victor por baixo da mesa. A dele estava fria e rígida. Está nervoso? Sussurrou. Ele se virou para ela, mas seu olhar parecia distante. Só quero que isso acabe logo, respondeu bruscamente. O senhor Henrique Mendes, o sábio e idoso CEO da empresa, subiu ao palco. Começou com algumas palavras preliminares sobre o estado da companhia, os desafios futuros e a importância de uma liderança forte. Letícia mal ouvia o que dizia. Sua atenção estava centrada unicamente em Victor. Observou-o ajustar a gravata, endireitar as costas e preparar-se para seu grande momento. E, portanto, após uma cuidadosa deliberação,
O Conselho de Administração se orgulha de anunciar a nomeação do Sr. Victor Lombardi como novo diretor do Projeto Aurora. Um estrondoso aplauso ressoou na sala. Todos se levantaram para aplaudir. Letícia também se levantou com lágrimas de orgulho nos olhos. Aplaudiu mais forte que ninguém. Victor se levantou, ajustou o paletó e apertou a mão do Sr. Mendes no palco. Pegou o microfone. Seu sorriso era amplo e triunfante. Obrigado, Sr. Mendes, e obrigado a todos vocês, meus colegas. A voz de Victor era firme e autoritária. É uma grande honra. Prometo dar o melhor de mim para levar o projeto Aurora a um sucesso retumbante. Fez uma pausa, deixando que suas palavras calassem. Seus olhos percorreram a sala e se detiveram em Letícia por um instante. Ela sorriu, acenando como para lhe dar forças, mas Victor não devolveu o sorriso. Seus olhos se tornaram frios, sua expressão endureceu. Algo terrível estava prestes a acontecer. Letícia sentiu até a medula. A ruidosa sala ficou em silêncio de repente, como se todos tivessem percebido a mudança de atmosfera. Victor voltou a aproximar o microfone aos lábios. Já não olhava para Letícia, mas para um ponto acima das cabeças de todos. Sua voz cortou o silêncio como uma faca. E como meu primeiro ato como novo diretor. A pausa pareceu uma eternidade. Letícia conteve a respiração. Seu coração pareceu parar. Quero limpar este departamento de elementos improdutivos e incompetentes. Victor levantou a mão. Seu dedo indicador estendido apontava diretamente para Letícia. O tempo pareceu congelar. O dedo indicador de Victor, apontando diretamente para ela, se sentiu mais afiado que a lâmina de uma faca. O aplauso que acabara de cessar foi substituído por um silêncio total e ensurdecedor. Letícia sentiu centenas de pares de olhos girarem desde o palco para ela. Seus olhares a atravessavam cheios de curiosidade, confusão e, em alguns casos, uma repugnante pena. A boca de Letícia se entreabriu ligeiramente, tentando processar o que acabara de ocorrer. Tinha que ser um erro, uma brincadeira de muito mau gosto. Victor não podia estar fazendo isso. Não seu marido, seu companheiro de vida, o homem que na noite anterior a abraçara e prometera o mundo, buscou em seus olhos algum sinal de dúvida, arrependimento ou ao menos uma explicação. Mas tudo o que encontrou foi um olhar frio e estranho, uns olhos cheios do poder que acabara de adquirir. Senhorita Letícia Monteiro, disse Victor através do microfone. Seu próprio nome soava como uma maldição nos lábios de seu marido. Sua voz ressoou por toda a sala, cada sílaba golpeando Letícia como um golpe físico. Seu desempenho laboral tem sido insatisfatório. Seus relatórios chegavam atrasados, seus dados eram inexatos e demonstrou falta de iniciativa. Esta empresa não tem lugar para gente como você. Cada palavra era uma mentira flagrante. Letícia era a primeira a chegar ao escritório e a última a sair. Seus dados eram os mais precisos de todo o departamento porque ela mesma verificava tudo. Sua iniciativa era a alma de cada projeto que haviam conseguido. Todos na sala sabiam, seus colegas sabiam, mas ninguém se atreveu a dizer nada. Simplesmente observavam paralisados por esse drama inesperado. Letícia sentiu que o sangue abandonava seu rosto. Suas pernas enfraqueceram. Teve que se agarrar ao encosto da cadeira para não cair. Pôde sentir o olhar de Lucas do outro lado da sala, cheio de fúria e incredulidade. Por outro lado, viu um leve mas triunfante sorriso desenhado no rosto de Larissa Mendes, que estava de pé não muito longe do palco. Naquele instante, Letícia soube que isso não fora uma decisão espontânea. Isso era um plano, uma conspiração fria e cruel. Victor parecia saborear o momento. Deixou que o silêncio se prolongasse, permitindo que Letícia se cozinhasse no julgamento silencioso de todos. Depois, com uma voz elevada, como se desse uma ordem militar, pronunciou uma frase que ficaria gravada na memória de Letícia para sempre. Pedaço de inútil, gritou. Sua voz rebateu nas paredes de vidro. Inútil. A palavra foi como uma bofetada no rosto. Seu coração se partiu em pedaços. Não só sua carreira, mas seu orgulho, seus 8 anos de vida, seu casamento, tudo completamente pisoteado em uma única frase. Victor girou a cabeça para a entrada. Segurança. Tirem essa mulher daqui. 2 guardas de segurança com uniformes azuis que estavam na porta avançaram. Pareceram hesitar por um momento, olhando um para o outro, como se não pudessem acreditar na ordem recebida.
Mas o olhar penetrante do novo diretor não lhes deixou outra opção. Aproximaram-se de Letícia. Todo o corpo de Letícia tremia violentamente. Uma vergonha abrasadora se estendeu por cada uma de suas células. Isso era pior que seu pior pesadelo. Ser humilhada frente a todos que conhecia, ser expulsa como uma criminosa do lugar ao qual dedicara sua vida. Senhora, por favor, não faça uma cena, disse um dos guardas em voz baixa, quase em um sussurro. Havia um matiz de compaixão em sua voz. Letícia não respondeu. Não podia. Tinha a língua colada ao palato. Só podia olhar para a frente, para o palco, para o homem que ainda segurava o microfone com arrogância, um homem que já não reconhecia. Viu o Sr. Mendes olhando para Victor com a testa franzida, claramente surpreso pelos métodos utilizados, mas não interveio. Talvez pensasse que Victor tinha uma razão de peso para essa ação tão extrema. O guarda de segurança tocou suavemente o braço de Letícia. O contato a tirou de seu estupor, ela se afastou bruscamente. Posso caminhar sozinha, sussurrou com voz rouca. Sua voz tremia. Com a pouca dignidade que lhe restava, Letícia endireitou as costas. Não deixaria que a vissem chorar. Não. Aqui se virou e começou a caminhar passando entre as fileiras de assentos. Sentia os olhares de todos, seguindo cada um de seus movimentos. Não se atreveu a olhar nem à esquerda nem à direita. Só se concentrou na porta de saída que parecia tão distante. Cada passo se sentia incrivelmente pesado, como se caminhasse pela lama. O som de seus saltos contra o piso de mármore era o único ruído na silenciosa sala. Passou junto a Lucas, que a olhava com a mandíbula apertada e os punhos cerrados. Passou junto a outros colegas que, em sua maioria, baixaram a cabeça sem se atrever a olhá-la. Quando finalmente chegou ao umbral, parou por um instante e se armou de coragem para olhar para trás. Pela última vez, viu que Victor já não a olhava. Agora estava falando com Larissa Mendes, que se aproximara dele perto do palco. Larissa deu um tapinha coquete em seu braço e Victor sorriu. Um sorriso cálido e genuíno, o mesmo sorriso que antes sempre lhe dedicara. Essa visão foi o último prego em seu coração. Uma dor aguda a golpeou no peito com tanta força que lhe custava respirar. Os dois guardas de segurança estavam agora a cada lado dela, como se realmente fosse uma criminosa perigosa. Guiaram-na pelo corredor do escritório, passando pelos cubículos onde trabalhavam os funcionários subalternos. Alguns deles espiavam por cima de seus monitores, sussurrando. A notícia se espalhara como pólvora. Passaram pela mesa de Letícia. Sobre ela ainda estava a foto deles dois juntos em suas férias em Fernando de Noronha, ambos sorrindo felizes. Também estava sua xícara favorita, a que dizia a melhor chefe de projetos do mundo. Uma ironia dolorosa. Quis parar e pegar suas coisas pessoais, mas os guardas a instaram a seguir. Nós embalaremos seus pertences e os enviaremos mais tarde, senhora, disse o guarda mais velho em um tom impessoal. Finalmente chegaram ao saguão do térreo. As portas automáticas de vidro se abriram, deixando entrar o ar quente e úmido do exterior, em contraste com o frio do ar-condicionado do prédio e a gélida frieza de seu coração. Os guardas a soltaram. Seu trabalho terminara. Já pode ir, disseram, e deram meia volta para voltar a entrar. Letícia ficou sozinha, de pé frente ao saguão, sob o sol abrasador do meio-dia. Vários táxis e carros passavam. As pessoas caminhavam apressadas, ocupadas com seus próprios assuntos. O mundo seguia girando como se não importasse que o dela acabara de se fazer em pedaços. Olhou-se no reflexo das portas de vidro do prédio. Uma mulher com um terno impecável, o cabelo perfeitamente penteado, mas com os olhos vazios e quebrados. Buscou em sua bolsa seu telefone. Suas mãos ainda tremiam. O que ia fazer agora? Voltar ao apartamento que compartilhava com aquele monstro? Enfrentar todas as suas memórias? A raiva começou a ferver lentamente em seu interior, uma raiva fria e concentrada que substituía a dor e o choque. Victor a subestimara. Pensava que era estúpida, indefesa, a descartara depois de tudo o que ela fizera por ele. Letícia se afastou do prédio caminhando sem rumo. Seus passos a levaram a um pequeno parque não longe do escritório. Sentou-se em um banco vazio sob a sombra de uma árvore, ainda tentando recuperar o fôlego. Deixou que tudo a inundasse. A dor, a traição, a humilhação, a ira. Não chorou. Suas lágrimas pareciam ter secado,
substituídas por um fogo que ardia em seu peito. Olhou a hora em seu telefone. 10, 15. Só haviam passado 15 minutos desde que sua vida se virara de cabeça para baixo. 15 minutos que pareceram uma eternidade. Abriu a galeria de fotos e olhou as imagens com Victor. Aqueles sorrisos falsos, aqueles abraços falsos, tudo se sentia agora como uma mentira colossal. Justo quando ia apagar todas as fotos, seu telefone tocou. O nome na tela encheu-a de repugnância. Victor Lombardi. Por um momento, Letícia ficou olhando a tela, deixando que tocasse. O que mais aquele homem poderia querer? Assegurar-se de que estava sofrendo o suficiente e torturá-la um pouco mais? Apertou o botão vermelho, rejeitando a chamada. Mas um segundo depois o telefone tocou novamente. Victor ligava de novo. Desta vez, no incessante toque, pôde sentir uma vibração de pânico. Algo acontecera. A curiosidade venceu o ódio. Com os dedos rígidos, deslizou o ícone verde pela tela e levou o telefone à orelha. Não disse uma palavra. Letícia, graças a Deus que atende. Chegou a voz de Victor do outro lado. Já não era a voz arrogante e autoritária do palco. Agora era uma voz à beira do pânico incontrolável. Letícia, onde você está? Letícia permaneceu em silêncio, deixando que ele continuasse falando. Escute, temos um grande problema. Algo muito grave, exclamou Victor. Sua voz soava entrecortada. O cliente principal de Singapura, a equipe do Sr. Tan, adiantou sua agenda. Não vem na semana que vem. Seu avião aterriza em 1 hora. Querem a reunião final agora mesmo. Esta tarde, Letícia ainda não reagiu. Só escutava e um leve sorriso, o primeiro desde sua destruição, começou a se formar em seus lábios. Um sorriso frio e calculador. Letícia, está me escutando? Insistiu Victor, sua voz cada vez mais desesperada. Todos os dados finais, todas as estratégias de negociação, todas as análises de mercado comparativas, tudo está no arquivo mestre do projeto Aurora. Está no servidor central, mas você o bloqueou com uma criptografia de múltiplas camadas. Eu e a equipe tentamos abrir, mas é impossível. Só você conhece a senha, Letícia. Poderíamos perder este projeto. Responda-me, pelo amor de Deus. Houve uns segundos de silêncio na linha. Letícia respirou fundo, sentindo uma nova força fluir por ela. A dor ainda estava lá, mas agora estava envolta em uma camada de gelo. Quando finalmente falou, sua voz era tranquila e perfeitamente clara, tão tranquila que resultava arrepiante. Sinto muito, diretor Lombardi, disse usando o título formal deliberadamente. Esse já não é meu trabalho. Fui demitida, lembra? Por meu péssimo desempenho. Letícia, não brinque. Este não é o momento, gritou Victor desesperado. Não estou brincando, replicou Letícia com um tom monocórdico. Boa sorte, diretor. Com um movimento decidido, Letícia desligou a chamada. Depois bloqueou o número de Victor. Seu telefone vibrou de novo imediatamente. Desta vez era um número desconhecido do escritório. Rejeitou de novo, desligou o telefone, guardou-o na bolsa e se recostou no banco do parque. Pela primeira vez desde aqueles terríveis 15 minutos, pôde respirar um suspiro de alívio. O céu sobre ela parecia mais azul e o canto dos pássaros nas árvores soava mais doce. O fogo em seu peito era agora uma chama rugente. Victor iniciara uma guerra e não se dava conta de que acabara de entregar sua arma mais poderosa a seu inimigo. Letícia voltou a guardar seu telefone desligado na bolsa. Uma estranha calma a envolveu, uma calma que provinha de seu próprio interior. O ruído do trânsito da cidade, o canto dos pássaros, o riso de algumas crianças brincando ao longe, tudo parecia uma trilha sonora relevante para seu novo mundo. Um mundo que se formara em menos de 30 minutos. Neste mundo estava sozinha, e pela primeira vez estar sozinha, se sentia incrivelmente poderoso. A chamada desesperada de Victor fora o catalisador. A voz de seu marido, já seu ex-marido, cheia de pânico, fizera o que nenhuma simpatia ou compaixão de outros poderia ter conseguido. Devolvera-lhe sua autoestima. Em seu desespero, Victor gritara sem querer a verdade que ela enterrara profundamente pela harmonia de seu casamento, que ele era incapaz de funcionar sem ela, que ela era seu cérebro, sua rede de segurança, a arquiteta por trás da fachada de sucesso que ele construíra com tanto estilo. E aquele homem, em sua estupidez e arrogância,
Acabara de destruir seus próprios alicerces. Um sorriso amargo se desenhou nos lábios de Letícia. Podia imaginar o caos que se desataria na sede da construtora Horizonte. A sala de reuniões, o cenário da coroação de Victor, se transformara em um quarto de guerra, executivos com ternos caros correndo de um lado para o outro. A equipe de TI tentando desesperadamente quebrar um sistema de segurança que ela mesma projetara, um sistema criado para proteger os dados da empresa de ataques externos. Ironicamente, agora esse sistema a protegia dos ataques de seu ex-marido. Criptografia de múltiplas camadas. Lembrava-se de T, no projetado. Não era uma simples senha. Eram 3 níveis de autenticação. Primeiro, uma complexa senha alfanumérica. Segundo, uma chave digital armazenada não no servidor da empresa, mas em seu disco pessoal. E terceiro, uma autorização biométrica vinculada à sua impressão digital através de um aplicativo especial em seu telefone. Era impossível abri-lo sem ela. E embora Victor abrisse o arquivo, seria impossível apresentar seu conteúdo. Só Letícia entendia os matizes de cada dado e estratégia que continha. Sua mente começou a funcionar em seu ritmo habitual. Seu cérebro analítico, que durante anos utilizara para resolver os problemas de Victor, agora trabalhava para ela. Qual era o próximo passo? Não podia voltar ao apartamento. Já não era seu lar. Era a toca de uma serpente, o cenário onde interpretara o papel de esposa ingênua colaboradora. Cada canto lhe recordaria a mentira. As fotos do casamento na parede, a poltrona favorita de Victor, até a cozinha onde tantas vezes preparara seus pratos preferidos. Tudo se sentia contaminado. Precisava de um lugar neutro, um lugar onde pudesse pensar sem a distração das memórias ou a possibilidade de que Victor aparecesse sem avisar. Um café. Sim, um café tranquilo e anônimo. Levantou-se do banco do parque e alisou a jaqueta que estava ligeiramente amassada. Seus passos eram agora mais firmes, com propósito. Já não era a vítima arrastada para fora do prédio. Era uma peça que acabara de ser expulsa do tabuleiro de xadrez, mas que agora, de fora, via todo o jogo com maior clareza. Letícia caminhou algumas quadras e encontrou um pequeno café escondido entre livrarias antigas. Não estava muito concorrido, só alguns estudantes universitários absortos em seus laptops. O aroma de café e canela a recebeu dando-lhe uma pequena sensação de normalidade em seu mundo transtornado. Escolheu uma mesa no canto mais afastado de onde podia ver todo o local e a entrada, um velho hábito de sua profissão que exigia conhecimento da situação. Pediu um café americano com gelo. Precisava de algo frio para acalmar sua cabeça que ardia de raiva. Enquanto esperava sua bebida, tirou seu laptop da pasta. O laptop da empresa poderia estar bloqueado, mas seu laptop pessoal era sua fortaleza. Ligou-o. Conectou-se à rede Wi-Fi do café e pôs-se a trabalhar. O primeiro passo era construir um muro digital, alto e grosso entre ela e sua antiga vida. Iniciou sessão em suas contas de redes sociais. As ternas fotos com Victor, das quais antes se sentia tão orgulhosa, agora lhe pareciam repugnantes. Com movimentos rápidos e sem emoções, apagou tudo. Cada foto de férias, cada post de aniversário, cada tag carinhosa. Mudou seu estado civil de casada para um espaço em branco e depois bloqueou Victor e todos os membros de sua família que pudessem tentar contatá-la. O seguinte eram as contas bancárias. Tinha uma conta conjunta para as despesas do lar. Iniciou sessão imediatamente em seu aplicativo de banco móvel. A maior parte de suas economias, fruto de seu próprio trabalho, guardava em sua conta pessoal uma decisão acertada pela qual agora se sentia agradecida. Mas na conta conjunta ainda restava uma soma considerável, incluindo o último bônus do projeto que, embora depositado em nome de Victor, era inteiramente resultado de seu esforço. Sem hesitar, transferiu a metade do saldo dessa conta para sua conta pessoal. Não era um ato de vingança, era seu direito. Não ia deixar que Victor desfrutasse nem R$1 a mais do fruto de seu suor. Ligou novamente seu telefone que mantivera desligado. As notificações chegaram de imediato. Dezenas de chamadas perdidas de vários números do escritório, mensagens de voz urgentes e centenas de mensagens de texto de Victor, Lucas e alguns outros colegas. Abriu primeiro as de Victor, não por preocupação, mas para medir o nível de desespero de seu oponente. Letícia,
Pegue o telefone, por favor. Trata-se da empresa e de nosso futuro. Ok, errei. Sinto muito. Explicarei tudo mais tarde, mas agora me ajude. Larissa não sabe nada. Não serve para nada. Só você pode fazer isso. Farei o que for, Letícia. O que for. Só me dê a senha. Letícia leu as mensagens sem expressão. Um pedido de desculpas nascido do pânico não tinha nenhum valor. Apagou todas as mensagens sem responder. Depois abriu as de Lucas. Letícia, onde você está? Está bem? Por favor, contate-me. Estou muito preocupado. Não escute aquele monstro. Todos aqui sabem que você é a melhor. Quando tudo isso acabar, vou partir a cara dele. Falo sério. A mensagem de Lucas trouxe um pouco de calor a seu coração gelado. Ao menos havia uma pessoa que se preocupava sinceramente. Decidiu que contataria Lucas mais tarde, mas não agora. Agora precisava se concentrar. Continuou construindo seu muro. Bloqueou um a um todos os números do escritório que haviam tentado contatá-la, deixando só o de Lucas. Não queria interrupções. Precisava de tempo para planejar seus próximos passos. O garçom lhe trouxe seu café americano. Letícia assentiu em agradecimento. Ficou olhando o copo embaçado. Sua mente ia a toda velocidade. Essa demissão não era só uma humilhação. Tinha consequências legais e financeiras. A indenização, as referências profissionais, sua reputação profissional. Victor tentara destruir não só seu casamento, mas também seu futuro. Um pensamento a golpeou. Por que Victor fizera isso de uma maneira tão cruel e pública? Se só queria se livrar dela, havia centenas de formas mais suaves. Dar-lhe uma generosa indenização, transferi-la para outro departamento ou até inventar uma razão mais plausível. Por que a humilhação pública? Só havia uma resposta. Victor queria destruir, lá por completo. Queria se assegurar de que não tivesse forças para contra-atacar, nem credibilidade para que alguém a escutasse. E ações tão extremas costumam ser tomadas quando se tem muito a temer ou muito a ocultar. Larissa Mendes. Ela era a chave. A promoção de Victor e a demissão de Letícia tinham que estar intimamente relacionadas com a presença de Larissa. Tsioviciona pediu um arquivo em branco em seu laptop. Começou a digitar enumerando todas as possibilidades. 1. Victor tem um caso com Larissa. Querem se livrar de mim para ficar juntos publicamente e tomar o controle do projeto. 2. Larissa manipulou Victor, talvez com promessas ou chantagem, para que me eliminasse, já que me vê como um obstáculo para sua carreira. 3. Há uma fraude ou sabotagem maior dentro do projeto Aurora em que ambos estão implicados. Precisavam se livrar de mim antes que eu descobrisse. A terceira hipótese era a que soava mais plausível para seu cérebro, treinado para encontrar padrões e anomalias. Victor podia ser estúpido na execução, mas não arriscaria um projeto multimilionário só por uma mulher, a menos que houvesse um benefício muito maior ou um risco muito mais terrível que estivesse tentando evitar. Letícia deu um gole em seu café gelado. Sabia amargo, como a realidade que estava tendo que engolir, mas atrás do amargor havia algo mais. Determinação. Não ia fugir. Não ia se esconder para lamentar seu destino, construir as suas defesas. Agora era o momento de projetar suas armas para o contra-ataque. Victor e Larissa a subestimaram. A chefe de projeto que passara toda a vida gerenciando riscos, antecipando problemas e calculando cada detalhe. Acabavam de converter Letícia no projeto pessoal mais importante de sua vida. Destruir. Luz. E ela, como sempre, executaria esse projeto com precisão e eficiência. Sem piedade, sem erros. Durante quase 2 horas, Letícia permaneceu sentada nesse café. Seu mundo se reduzira à tela de seu laptop e a seus próprios e complexos pensamentos. Redigiu vários rascunhos de e-mails, um para seu advogado, outro para recursos humanos perguntando pelo procedimento de demissão improcedente. E um mais importante, o esquema de um plano de investigação pessoal. Enumerou todas as anomalias que recordava dos últimos meses. Pequenos projetos que de repente tiveram problemas. Documentos que desapareceram misteriosamente do servidor compartilhado e sussurros na sala de descanso que ela ignorara. Tudo agora parecia uma peça de um quebra-cabeça que começava a tomar forma. A campainha da porta do café soou anunciando a chegada de um novo cliente. Letícia não levantou a vista, concentrada demais nas linhas de texto de sua tela, mas uns segundos depois,
uma sombra se projetou sobre sua mesa, bloqueando a luz da lâmpada. Sabia que estaria em um lugar como este, disse uma voz familiar. Letícia levantou a vista. Lucas estava ali de pé, ligeiramente sem fôlego, como se tivesse corrido. Seu rosto era uma mistura de alívio e preocupação. Afrouxou a gravata, que parecia asfixiá-lo, e a jogou sobre a cadeira vazia frente a Letícia. Posso? Perguntou, embora já estivesse puxando a cadeira. Letícia assentiu em silêncio. Como me encontrou? Te liguei 1000 vezes, mas seu telefone estava desligado. Fui ao seu apartamento. Seu carro ainda está no estacionamento da empresa, então comecei a procurar nos cafés por aqui. Você sempre busca um lugar tranquilo para pensar. Lucas fez um sinal ao garçom para pedir. Está bem? Que pergunta mais estúpida. Claro que não está bem. Eu estou furioso, Letícia. Furioso pra caralho. A presença de Lucas era tangível e reconfortante. Pela primeira vez naquele dia, Letícia sentiu um raio de calor em meio ao frio da traição. Podia ver a ira genuína nos olhos de seu amigo, a ira pela injustiça que sofrera. Estou tentando estar, respondeu Letícia com sinceridade. O que aquele canalha fez é imperdoável, rosnou Lucas. Todo o andar está de cabeça para baixo. Depois que você saiu, se desencadeou o inferno. Ligaram os clientes de Singapura e Victor enlouqueceu. Começou a gritar com os membros da equipe, a culpar todo mundo. Até tentou me ligar do meu telefone, mas me recusei. Disse que arrumasse seu próprio desastre. Letícia sorriu levemente. Obrigada, Lucas. Não me agradeça. Só fiz o que todos naquela sala deveriam ter feito. Defender você. Mas são todos covardes, assustados demais pelo novo cargo de Victor, disse com desdém. E aquela garota, Larissa Mendes, estava lá tentando parecer ocupada e servil, mas todo mundo podia ver que não tinha ideia do que fazer. Nem sequer sabia em que pasta estavam os dados brutos do estudo de mercado. Uma completa palhaça. Lucas se inclinou para a frente baixando a voz. Letícia, isso não foi espontâneo. Foi planejado. Tenho algo para te contar. Letícia apoiou as mãos sobre seu laptop, dando a Lucas toda a sua atenção. Eu também acho. O que você sabe? Durante as últimas semanas, Larissa esteve espalhando veneno, disse Lucas de forma muito sutil. Ia a gente de outros departamentos e dizia coisas como pobre Letícia. Parece que ultimamente tem muitas coisas na cabeça. Houve um erro de cálculo no relatório de orçamento de ontem ou tentei lembrar Letícia do prazo, mas acho que ela esqueceu. Pequenas mentiras semeadas por aqui e por ali para criar a narrativa de que seu desempenho estava decaindo. A mandíbula de Letícia se tensionou. De fato, notara que alguns colegas de outros departamentos haviam agido um pouco estranho com ela ultimamente, mas estivera ocupada demais com o projeto Aurora para pensar nisso. Não relacionei tudo até que hoje ficou claro, continuou Lucas. E isso não é tudo. Vi ele e Larissa ficarem até tarde no escritório, muitas vezes sozinhos no escritório de Victor. Diziam que estavam trabalhando no projeto, mas a forma como interagiam era íntima demais. Uma vez entrei por acaso e vi Larissa dando uma massagem nos ombros dele. Sobressaltaram-se ao me ver. Cada palavra que Lucas dizia era um prego que se afundava mais fundo, mas ao mesmo tempo aclarava mais o panorama. A traição de Victor não ocorrera só hoje na sala de reuniões, mas se gestara às suas costas durante semanas, talvez meses. Então tudo isso foi coisa deles, sussurrou Letícia, mais para si mesma. Estou 100% seguro, disse Lucas com firmeza. Larissa queria seu cargo e Victor, seja porque é um idiota que caiu em suas redes ou porque é realmente assim podre, concedeu seu desejo. Te eliminou para ascender sua amante. Letícia negou lentamente com a cabeça. É mais que isso, Lucas. É algo maior que um simples caso ou um cargo. Contou-lhe a chamada desesperada de Victor e o arquivo mestre bloqueado do projeto Aurora. Explicou o quão crucial era esse arquivo e o impossível que era para Victor funcionar sem ele. Os olhos de Lucas se abriram de par em par ao compreender as implicações. Então te demitiu sem ter um plano B. Deu um tiro no próprio pé. Exato, disse Letícia. Essa ação foi precipitada e estúpida demais. Até para Victor, a menos que se visse obrigado a fazê-lo. A menos que houvesse uma razão mais urgente para se livrar de mim o quanto antes. Lucas pensou por um momento, unindo as peças da informação.
Talvez houvesse algo que você estava prestes a descobrir, algo que estavam ocultando. É exatamente o que estou tentando descobrir, disse Letícia girando a tela de seu laptop para que Lucas pudesse ver a lista de hipóteses que escrevera. Lucas leu a lista atentamente. A número 3, disse sem duvidar. Tem que estar relacionado com dinheiro ou dados do projeto. Algo ilegal, algo que, se você soubesse, os destruiria ambos. A presença de Lucas e sua mesma convicção solidificaram a determinação de Letícia. Sentiu que já não estava sozinha nessa luta. Tinha um aliado. Preciso da sua ajuda, Lucas, disse Letícia, sua voz firme. Preciso de alguém que seja meus olhos e ouvidos dentro. Já não tenho acesso aos servidores nem ao e-mail da empresa, mas você sim. Diga o que precisa, respondeu Lucas sem a menor vacilação. Estou cansado de ver os bajuladores e os estafadores ganharem. Farei o que for para ajudar a derrubá-los. Letícia se sentiu comovida. Obrigada, Lucas. Significa muito para mim. Pense como uma devolução de favores. Você me tirou de apuros muitas vezes no passado. Agora é minha vez, disse Lucas com sinceridade. Letícia voltou a girar o laptop para ela. Ok, este é o plano. Primeiro, preciso que verifique os registros de acesso às pastas do projeto Aurora do último mês. Busque qualquer atividade incomum em horários estranhos, especialmente das contas de Larissa ou Victor. Segundo, revise os e-mails enviados de Larissa. Busque qualquer comunicação suspeita com partes externas, fornecedores ou qualquer pessoa fora do comum. Terceiro, e isso é o mais importante, veja se há alguma mudança de orçamento ou pagamento estranho relacionado a este projeto. Tenho o pressentimento de que estão brincando com os números. Lucas assentiu, escutando atentamente cada instrução. Entendido. Farei. Terei que ser cuidadoso para não me pegarem. Use a hora do almoço ou quando o escritório estiver mais tranquilo, aconselhou Letícia. Envie-me o que encontrar para um novo endereço de e-mail pessoal que criarei agora mesmo. Não use os canais de comunicação da empresa. Ambos se sentaram em silêncio por um momento, assimilando a gravidade da situação. Isso já não era um assunto pessoal. Haviam entrado no terreno de uma conspiração corporativa que poderia ter sérias consequências legais. Letícia, disse Lucas em voz baixa, passe o que passar, não se culpe. Você não fez nada de errado. Só confiou demais na pessoa errada. Essas palavras a golpearam mais forte do que esperava. As lágrimas que contivera finalmente assomaram a seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de sentir que sua carga se aliviara um pouco. Não estava sozinha. Alguém acreditava nela. Não vou me culpar, respondeu Letícia, secando rapidamente os cantos dos olhos. Vou culpá-los a eles e vou fazer com que paguem. Nos olhos de Letícia, Lucas já não via a mulher quebrada e humilhada. Via uma generala planejando sua guerra desde seu quartel-general. Uma mulher que podia ter perdido seu casamento, mas que acabara de encontrar seu verdadeiro poder. A batalha acabara de começar e Lucas sabia com certeza que estava do lado certo, do lado que ia ganhar. A despedida de Lucas frente ao café se sentiu como a passagem de um bastão em uma corrida perigosa. Ele retornava à Toca do Leão com uma missão secreta da qual dependiam suas esperanças. Letícia, por sua parte, agora como agente livre, tinha que se mover rápida e inteligentemente no mundo exterior. Seu primeiro passo foi encontrar um novo quartel-general. Não podia seguir sentada no café, vulnerável e exposta. Tampouco estava preparada para enfrentar o aluvião de perguntas de seus pais. Não queria que sua preocupação se somasse à sua carga atual. Chamou um táxi online e se dirigiu a um hotel de negócios um pouco afastado do distrito financeiro. Um hotel limpo, eficiente e, o mais importante, anônimo. Ninguém a buscaria ali. Após se registrar com seu cartão de crédito pessoal, entrou em um quarto que se sentia frio e impessoal. A vista da janela era a parede de concreto do prédio ao lado. Perfeito, sem distrações. Esta era agora sua sala de guerra. Deixou sua pasta sobre a mesa, tirou seu laptop e se conectou à rede de alta velocidade do hotel. Por um momento, sentou-se em silêncio olhando a tela em branco. O peso de tudo o que ocorrera aquele dia se sentiu de repente esmagador. A humilhação, a traição, a perda de seu trabalho e de seu casamento. Tudo se remoinhava em sua mente como uma tempestade. Fechou os olhos
e respirou fundo tentando acalmar aquela tempestade. As emoções não lhe serviriam de nada agora. O que precisava era lógica. Lógica fria, afiada e implacável. A lógica que se tornara sua especialidade. Abriu os olhos. A tempestade passara, deixando uma calma aterradora. Estava pronta para trabalhar. Letícia abriu seu navegador e acessou sua conta de armazenamento na nuvem pessoal. Durante anos, tivera o costume de fazer backup dos dados de seus projetos mais importantes em seu servidor pessoal todo fim de semana. No início era só uma rede de segurança, caso o servidor principal do escritório falhasse. Um hábito nascido de sua natureza sempre cautelosa. Victor frequentemente ria dela, dizendo que era paranoica demais. Agora essa paranoia se tornara sua principal arma. As pastas estavam ordenadas pulcramente por nome de projeto e data. Abriu a do projeto Aurora e encontrou a última cópia de dados criada havia apenas 3 dias. Era suficiente. O caos criado por Victor e Larissa não teria tido tempo de corromper significativamente os dados centrais. Podia usar esses dados como base para comparar e encontrar qualquer coisa estranha. Começou revisando os fluxos de trabalho e os relatórios de progresso. Abriu os arquivos que Lucas lhe dissera que haviam sido sabotados por Larissa. À primeira vista pareciam normais, mas quando aprofundou, revisando o histórico de revisões e os metadados, viu as pegadas. Pequenas mudanças feitas de propósito, um ponto decimal movido em uma tabela de orçamentos que fazia o cálculo final ser incorreto. Uma data limite em um cronograma adiada 1 semana para dar a impressão de um atraso. O nome de um fornecedor-chave mal escrito, o que poderia ter causado uma falha de comunicação. Cada sabotagem era pequena e sutil, projetada para parecer um descuido de Letícia, não uma sabotagem deliberada. Individualmente poderiam passar por um descuido comum, mas vistos como um padrão, a intenção maliciosa por trás deles era claríssima. Larissa estivera minando a reputação de Letícia por dentro, tijolo a tijolo. Seu telefone em modo de vibração zumbiu sobre a mesa. Era um e-mail do novo endereço que dera a Lucas. Seu coração bateu um pouco mais rápido. Abriu. O conteúdo era breve. Um único arquivo compactado protegido com senha e uma mensagem. A senha é a data em que ganhamos a licitação do primeiro projeto em Florianópolis. Letícia sorriu. Lucas era um amigo de confiança. Introduziu a senha, uma data que recordava claramente, e o arquivo se abriu. O conteúdo eram documentos dos registros de acesso ao servidor do último mês. Para uma pessoa normal seriam milhares de linhas de código e texto confuso. Para Letícia, era um mapa do tesouro. Com os dados de sua nuvem pessoal em uma metade da tela e os registros de acesso de Lucas na outra, Letícia começou sua análise forense digital. Cruzou a hora e a data de cada anomalia que encontrara nos arquivos do projeto com a atividade dos usuários no servidor. Um padrão aterrorizante começou a se formar. Há 2 semanas, às 21h14, os registros mostravam que a conta de Larissa acessara o arquivo de orçamento do subprojeto Torres. Às 21h16, realizou-se uma modificação nos dados que causou o erro de cálculo nesse mesmo arquivo. Às 21h18, os registros mostravam que a conta de Victor Lombardi acessara o mesmo arquivo como para verificá-lo, mas não se realizou nenhuma correção. Na semana passada, às 23h02, os registros mostravam que a conta de Larissa abrira o documento do cronograma de coordenação com os contratantes principais. Às 23h05, mudou-se uma data crucial de uma reunião. Às 23h10, enviou-se um e-mail da conta de Letícia, provavelmente acessada de um terminal desbloqueado, confirmando a data incorreta ao contratante. Letícia recordava aquele incidente vividamente. Teve que se desculpar profusamente com o contratante e culpar uma falha em seu sistema de calendário. Esta era a prova de sua conspiração. Larissa era a executora e Victor era o protetor. Deixava que a sabotagem ocorresse e até poderia ter-lo facilitado para criar a desculpa de que o desempenho de Letícia estava decaindo, tudo para alanar o caminho para o cenário de hoje. Letícia continuou rolando os registros, seus olhos afiados escaneando cada linha, e então parou. Seu olhar se fixou em uma entrada que lhe pareceu extremamente estranha. Era de um sábado à noite, há uns 2 meses.
Atividade da conta de Victor. Acessara o módulo financeiro, uma área que quase nunca tocava, já que sempre dizia que os números pequenos eram coisa de Letícia. O registro mostrava que autorizara um único pagamento. O nome do fornecedor era Consultores Serra. O nome não lhe soava. Letícia, que sabia de memória todos os fornecedores e consultores com quem trabalhavam, sentiu que algo ia mal. Verificou a lista oficial de fornecedores em sua cópia de dados. Esse nome não estava lá. O valor do pagamento também era interessante, exatamente R$ 49 mil, justo abaixo do limiar de R$ 50 mil que requeria uma segunda aprovação do diretor financeiro, um número projetado para não chamar atenção. O coração de Letícia batia forte. Era isso. Isso tinha que ser algo grande. Com as mãos ligeiramente trêmulas, abriu um novo navegador. Escreveu Consultores Serra Ltda no motor de busca. Os resultados eram escassos. Não havia página web oficial nem portfólio de projetos, só um resultado relevante. Os dados de registro da empresa no site da Junta Comercial. Clicou no link. Abriu-se a caixa de Pandora. Consultores Serra estava registrada como uma empresa de consultoria de gestão e imagem. A empresa acabara de ser fundada há 4 meses. O endereço do escritório era um endereço de escritório virtual em um prédio na periferia da cidade. Tudo isso já era suficientemente suspeito. Mas o que fez o sangue de Letícia gelar foi quando leu o nome sob o epígrafe de administradora única e proprietária. O nome era Elvira Santos. O nome em si não significava nada para Letícia, mas sua curiosidade, agora ardente, a levou ao passo seguinte. Abriu as redes sociais, buscou o nome Larissa Mendes. Seu perfil era privado, mas em sua foto de perfil Letícia pôde ver algumas pessoas marcadas. Começou a abrir os perfis dos amigos de Larissa buscando uma conexão. Depois de quase meia hora de busca, encontrou uma foto de grupo da festa de aniversário de um dos amigos de Larissa. Na foto, Larissa abraçava uma mulher mais velha com a legenda: celebrando o aniversário da minha melhor amiga. Que alegria poder celebrar-lo com você e com minha querida mãe, Elvira. Letícia ampliou a foto. A mulher chamada Mamãe Elvira era a mesma da foto do documento de registro da empresa. Elvira Santos, a mãe de Larissa Mendes. Letícia ficou sem fôlego. Tudo encaixava. Isso não era só sabotagem. Não era só um caso. Era uma malversação de fundos bem planejada. Victor aprovara um pagamento de quase R$ 49 mil a uma empresa fantasma propriedade da mãe de sua amante por um trabalho de consultoria inexistente. O dinheiro fora parar em seus bolsos. Letícia se recostou na cadeira sentindo uma mistura de horror e uma fria satisfação. Encontrara a prova irrefutável. Isso era um delito de colarinho branco, algo pelo qual Victor e Larissa não só perderiam seus empregos, mas poderiam ir para a prisão. Olhou a tela de seu laptop, onde se desdobrava toda a evidência digital. Os registros de acesso, os dados da transação, o documento de registro da empresa, a foto das redes sociais, tudo formava uma rede que prendia Victor e Larissa sem escapatória. Até agora, Victor a considerara estúpida, ingênua, alguém em quem só se podia confiar para o trabalho técnico. Não se dera conta de que a mesma meticulosidade e capacidade analítica que o levaram ao topo seriam agora o martelo que o reduziria a pó. Letícia guardou todas as provas, fez várias cópias em uma unidade criptografada e enviou-as por e-mail a si mesma. Sabia que não podia agir precipitadamente. Levar isso diretamente ao Sr. Mendes ou à polícia poderia ser contraproducente. Victor era um novo diretor de confiança. Poderiam distorcer os fatos, acusar uma funcionária despeitada de fabricar provas. Precisava de mais que a prova de seu crime. Precisava demonstrar algo que ninguém na empresa pudesse refutar. A absoluta incompetência de Victor. Precisava que Victor falhasse da maneira mais espetacular possível frente às testemunhas mais importantes e sabia exatamente como fazê-lo. Aquela noite Letícia mal dormiu. O quarto impessoal do hotel foi testemunha silenciosa de sua transformação. À medida que passavam as horas, os restos de tristeza e desespero se desvaneceram, substituídos por uma concentração fria e afiada. Já não era Letícia a esposa traída, nem Letícia a funcionária humilhada. Agora era Letícia a estrategista, estudando o campo de batalha
e preparando cada passo com absoluta precisão. A prova de malversação que encontrara era uma bomba relógio, sua arma definitiva. Mas como todas as armas definitivas, o momento de seu uso tinha que ser perfeito para conseguir o máximo efeito. Se a detonasse cedo demais, corria o risco de se ferir no processo. Victor, com seu novo cargo, ainda tinha poder para contra-atacar. Podia usar sua influência para enterrar as provas, pressionar as testemunhas ou até tentar culpar Letícia. Letícia sabia que primeiro tinha que neutralizar Victor, não atacando seu caráter, mas destruindo o pilar principal que sustentava sua posição, a percepção de sua competência. E o melhor cenário para isso era a reunião de emergência com o importantíssimo cliente de Singapura, o Sr. Tan. O projeto Aurora era a vida ou morte da empresa naquele momento, e o Sr. Tan e sua equipe eram o coração de tudo. Letícia conhecia bem o Sr. Tan, tendo interagido com ele durante meses por videoconferência e e-mail. Era um magnata da velha guarda, imensamente meticuloso, que não tolerava bobagens e tinha um instinto agudo para detectar mentiras ou incompetência. Respeitava os dados, a eficiência e as pessoas que dominavam seu campo. Respeitava Letícia porque ela sempre podia responder às suas perguntas técnicas com os dados exatos, muitas vezes antes de que ele as fizesse. Apesar da distância, sua relação profissional era muito sólida, mas Letícia sabia que não podia contatá-lo diretamente. Pareceria um ato de vingança de uma funcionária despeitada e danificaria sua própria credibilidade. Tinha que fazê-lo de forma anônima, uma jogada de xadrez elegante e inesperada. Chegou a manhã. Depois de um banho e um café da manhã simples pedido ao quarto, Letícia se pôs a trabalhar. Criou uma nova conta de e-mail em um provedor conhecido por sua alta segurança. O endereço de e-mail era profissional mais ambíguo. Analista, interno, projeto, @milamail, com, br. Sem nome, sem identidade. Depois começou a redigir o conteúdo do e-mail, escolhendo cada palavra com cuidado. O objetivo não era acusar, mas semear a semente da dúvida mais venenosa. Escreveu em inglês, o idioma que sempre usava para se comunicar com a equipe do Sr. Tan. O assunto era urgente, mas profissional. Urgente. Variável crítica ignorada na fundação da Zona C do Projeto Aurora. O corpo do e-mail era curto e direto. Estimada equipe do Sr. Tan, escrevo como uma analista interna profundamente preocupada com o sucesso do Projeto Aurora. À luz das recentes e abruptas mudanças de gestão por nossa parte, me preocupa que uma variável crítica possa ter sido ignorada na preparação de sua reunião de hoje. Os dados da última sondagem geotécnica da Zona C indicam uma anomalia de lentes de argila expansiva a uma profundidade de 15 m que não foi detectada nos estudos iniciais. Isso tem implicações significativas para o design da fundação e poderia aumentar os custos em 12%, e adicionar 4 meses ao cronograma se não for mitigada cedo. Um plano de mitigação inicial que estávamos considerando envolvia estacas perfuradas in situ e um tratamento químico do solo. Mas a análise custo-benefício ainda está em suas primeiras etapas. No melhor interesse do projeto, insto veementemente que perguntem especificamente ao nosso novo diretor de projeto, o Sr. Victor Lombardi, sobre a estratégia de mitigação que preparou para abordar o problema da argila expansiva na Zona C. Sua resposta será o indicador mais claro de sua preparação e domínio dos detalhes técnicos deste projeto vital. Atenciosamente, um membro da equipe preocupado. O e-mail era uma obra-prima de manipulação sutil. Cada detalhe nele era verdadeiro. Letícia era a única que lera em profundidade aquele último relatório geotécnico no dia antes de ser demitida. Nem sequer tivera tempo de discuti-lo em detalhe com a equipe técnica, e muito menos com Victor, a quem nunca importaram essas coisas. Essa informação era sua carta de triunfo, algo que só ela possuía. Ao enviar este e-mail, não estava acusando Victor de ser incompetente. Estava criando o cenário para que ele mesmo demonstrasse sua incompetência. O Sr. Tan, sendo tão meticuloso, definitivamente perguntaria sobre isso. A pergunta seria um míssil teleguiado que apontaria diretamente ao ponto mais fraco de Victor. Victor não saberia nada sobre argilas expansivas, estacas perfuradas ou um aumento de custos de 12%. Entraria em pânico,
Seria evasivo ou diria bobagens, e aos olhos do Sr. Tan, isso seria suficiente. Letícia releu o e-mail uma vez mais, assegurando-se de que não houvesse uma única palavra que pudesse ser rastreada até ela. Era perfeito. Com um dedo firme apertou o botão de enviar. Foi como lançar uma flecha na escuridão. Não podia ver diretamente o alvo, mas sabia exatamente onde ia cair. A sensação era uma mistura de tensão e adrenalina. Sua primeira jogada de xadrez estava feita. Agora só tinha que esperar. Enviou uma mensagem curta a Lucas. A flecha foi lançada. Mantenha-me informada do ambiente aí, especialmente depois da reunião com o Sr. Tan. A resposta de Lucas chegou alguns minutos depois. O ambiente aqui é como o de um navio que afunda. Victor e Larissa estão trancados em uma sala de reuniões com os membros-chave da equipe, mas tudo o que se ouve são os gritos de Victor. Claramente não está preparado. Manterei você informada. Letícia fechou o laptop. Por ora não havia nada mais a fazer que deixar que seu plano se desenvolvesse. Ligou a televisão do quarto do hotel e viu as notícias econômicas tão distantes de sua realidade. Mas sua mente não estava lá. Estava na sala de reuniões do andar 40 do prédio da construtora Horizonte. Imaginou o rosto sério do Sr. Tan, escutando a apresentação grandiloquente de Victor, e depois imaginou o Sr. Tan interrompendo-o com uma pergunta tranquila, mas mortal. Desculpe, Sr. Lombardi, antes de continuar, poderia explicar sua estratégia de mitigação para o problema da argila expansiva na Zona C? Letícia sorriu. Victor nunca saberia o que o atingiu. Nunca imaginaria que o fantasma da mulher inútil que descartara agora controlava o tabuleiro de xadrez à distância, preparando um checkmate inevitável. O tempo no quarto do hotel parecia transcorrer a um ritmo diferente. 1 hora se sentia como um dia. Cada minuto se arrastava lentamente. Letícia tentou se manter ocupada. Fez a cama que não tocara, reorganizou o conteúdo de sua pasta, leu notícias online sobre temas que não lhe interessavam em absoluto, mas tudo era um vão intento de acalmar a expectativa que revolvia seu estômago. Cada vibração de seu telefone sobre a mesa a fazia sobressaltar. Era uma generala que lançara seu ataque principal e agora esperava em um silêncio tenso os relatórios da frente. Sua mente repassava constantemente os cenários daquela sala de reuniões. Imaginava o rosto pálido de Victor, os olhos assustados de Larissa e a testa profundamente franzida do Sr. Tan. Teria funcionado seu plano? Teria chegado seu e-mail a tempo? Teria o Sr. Tan realmente feito aquela pergunta? Pequenas dúvidas tentaram se filtrar, mas as afastou com firmeza. Tinha que confiar em seu plano. Tinha que confiar em sua leitura da personalidade dos envolvidos, a meticulosidade do Sr. Tan, a arrogância de Victor e a ignorância de Larissa. Quase 3 horas depois de ter enviado o e-mail, quando a luz do entardecer começava a se filtrar dourada pela janela de seu quarto, seu telefone finalmente vibrou com a notificação que esperava. Uma mensagem de Lucas. Não uma mensagem curta, mas um denso parágrafo de texto. Letícia respirou fundo antes de ler. Letícia, você não vai acreditar. Você é um gênio. Seu plano funcionou à perfeição, até melhor do que imaginávamos. Contou-me tudo Berta, uma gerente júnior que estava dentro para tomar notas da reunião. Isto é o que aconteceu. A reunião começou pontualmente. Victor começou sua apresentação com seu habitual estilo arrogante, que não era mais que um resumo dos materiais que você preparou, mas o entregou de forma pouco convincente, com muitas pausas e olhando frequentemente umas pequenas anotações. Larissa estava sentada ao lado dele acenando como uma boneca decorativa. A equipe do Sr. Tan escutou sem expressão. O próprio Sr. Tan permaneceu em silêncio, seus olhos afiados observando Victor como um falcão. Quando Victor terminou, o Sr. Tan não fez nenhum comentário sobre a apresentação. Passou diretamente à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta foi rotineira sobre as projeções de receitas. Victor respondeu com fluidez, claramente aprendera essa parte de memória. E então o Sr. Tan sacou a artilharia. Com um tom tranquilo perguntou: Obrigado, Sr. Lombardi. Uma visão interessante, mas há uma questão técnica que me preocupa. Poderia explicar a estratégia de mitigação de sua empresa para a anomalia da argila expansiva recentemente descoberta na Zona C? Berta diz que a sala ficou em silêncio instantaneamente. O rosto confiante de Victor ficou pálido de imediato. Parecia um cervo deslumbrado pelos faróis de um carro.
Virou-se para Larissa em busca de ajuda, mas ela só o olhou com uma expressão em branco. Era óbvio que nenhum dos dois sabia nada a respeito. Victor tentou esquivar a pergunta, riu nervosamente e disse: "Ah, Sr. Tan, sempre tão meticuloso. É só um pequeno detalhe técnico que nossa equipe de campo já está manejando. Não há nada com que se preocupar." Mas o Sr. Tan não deixou passar. Pressionou mais. "Um pequeno detalhe técnico. Nossos dados preliminares sugerem que esta anomalia poderia aumentar os custos em uma porcentagem de 2 dígitos e causar atrasos no projeto. Eu não o chamaria de pequeno, Sr. Lombardi. Então pergunto novamente, qual é seu plano específico? Vão utilizar estacas perfuradas in situ ou tem alguma alternativa mais eficiente?" Naquele momento, Victor desabou por completo. Começou a balbuciar, soltando generalidades sobre soluções inovadoras e sinergia de equipe, sem uma única resposta concreta. Berta diz que foi o espetáculo mais doloroso e ao mesmo tempo gratificante que presenciou. O rosto de Victor estava vermelho de vergonha e pânico. O Sr. Tan não esperou mais. Levantou-se, ajustou o terno e disse com uma voz gélida: "Já é suficiente, Sr. Lombardi. Isso é muito decepcionante. Meu contato anterior neste projeto, referindo-se a você, obviamente, sempre estava a par de cada detalhe até a raiz. Esta nova liderança nos faz sentir muito preocupados com o futuro de nosso investimento. Por ora, suspenderemos a liberação da segunda fase de financiamento. Este projeto fica congelado até que recebamos garantias da alta direção de sua empresa de que está em mãos competentes. Depois disso, o Sr. Tan e sua equipe saíram da sala, deixando um Victor e uma Larissa petrificados em seu lugar. A tempestade chegou, Letícia. O Sr. Mendes recebeu uma chamada da secretária do Sr. Tan imediatamente e agora o CEO está furioso. Victor foi convocado a seu escritório. Todo mundo está em pânico. Você conseguiu, Letícia. Você conseguiu. Letícia leu a mensagem 3 vezes. Cada palavra se sentia como uma vitória. Seu plano não só funcionara, como aniquilara Victor no cenário mais importante. Não só demonstrara que Victor era incompetente, como fizera com que ele mesmo o provasse frente ao cliente mais crucial. Uma fria e aguda satisfação a inundou. Não era felicidade, era reivindicação. No entanto, sabia que isso não terminara. Essa derrota tornaria Victor ainda mais perigoso e imprevisível. Como uma besta ferida, atacaria indiscriminadamente. A predição de Letícia se confirmou antes do que pensava. Seu telefone, antes silencioso, começou a vibrar sem cessar, uma avalanche de chamadas de números que não reconhecia, da recepção do escritório, das secretárias de outros departamentos, até dos celulares de alguns colegas que sabia que eram próximos de Victor. Claramente, Victor usava todos os meios ao seu alcance para contatá-la. Letícia rejeitou cada chamada com calma. Depois começaram a chegar as mensagens de texto dos mesmos números. Letícia, sou eu. Victor, atenda o telefone. Temos que falar. Foi você, não é? Vazou informação ao cliente. Vai pagar por isso. Vou te destruir. Me assegurarei de que não volte a trabalhar nesta indústria. Está me ouvindo? As ameaças não a assustaram. Na verdade, Letícia sorriu. As ameaças eram a linguagem de quem perdera o controle. Uns minutos depois, o tom das mensagens mudou drasticamente. Letícia, por favor, eu te rogo. Errei. Sinto muito. Entrei em pânico. Não pensei com clareza. Larissa me incitou. Só me ajude esta vez. Você é a única que pode arrumar isso. Diga o que dizer ao Sr. Tan. Te darei o que quiser. Dinheiro, ações. Só diga seu preço. Ainda sou seu marido, Letícia, por tudo o que passamos juntos. Não me deixe afundar assim. As mensagens eram tão patéticas que resultavam repugnantes. Desculpas nascidas do desespero, uma tentativa miserável de culpar outros e a manipulação de seu passado. Letícia não sentiu nem uma pitada de compaixão. Seu coração se tornara pedra. Com a paciência de uma operadora, bloqueou um a um cada número que lhe enviou uma mensagem, até que finalmente seu telefone voltou a ficar em silêncio. A tempestade se desatava na construtora Horizonte, golpeando o navio do qual Victor era capitão. Mas Letícia, a criadora da tempestade, estava sentada tranquilamente no olho do furacão. Deixou que o vento e as ondas fizessem seu trabalho.
destruindo o castelo de mentiras e arrogância que Victor construíra. Sabia que depois que essa tempestade fosse suficientemente destrutiva, chegaria outra chamada. Não uma chamada de pânico, mas uma chamada de poder. Uma chamada que lhe pediria que voltasse não como uma subordinada, mas como uma salvadora. E para essa chamada, teria todas as suas condições preparadas. Aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Letícia pediu um jantar delicioso e dormiu profundamente enquanto fora, o mundo de seu ex-marido desmoronava. Na manhã seguinte, Letícia acordou não com o som de um alarme, mas com a luz do sol que se filtrava pelas cortinas. Sentia-se renovada e cheia de energia, uma sensação que não experimentara em muito tempo. A tempestade que criara ontem clareara o ar dentro dela. Já não havia dúvidas, só a certeza de seus próximos passos. Passou a manhã em silêncio. Fez um pouco de exercício na academia do hotel. Desfrutou de seu café da manhã enquanto lia as notícias e, o mais importante, preparou sua munição. Transferiu todos os arquivos de evidência de seu laptop para um tablet seguro e criptografado. Cada documento, cada registro, cada captura de tela. Organizou-os em uma pasta de apresentação pulcra e acessível. Não iria ao campo de batalha sem estar completamente armada. Exatamente às 10 da manhã, a chamada que esperava finalmente chegou. Não de um número aleatório, mas de um número privado. Letícia respirou fundo antes de atender. Diga-me, disse, sua voz tranquila e profissional. Bom dia, senhora Monteiro. Sou Laura, a assistente do senhor Mendes, disse a voz do outro lado, cortês e ligeiramente apressada. Lamento incomodá-la. O senhor Mendes desejaria falar com você hoje. É um assunto de grande importância e urgência sobre o projeto Aurora. Letícia guardou silêncio por um momento, deixando que a assistente esperasse. Tinha que estabelecer o controle desde o princípio. Entendo, Laura. De acordo, respondeu. Mas tenho algumas condições. Houve uma ligeira surpresa do outro lado. Condições, claro, senhora Monteiro. Diga-me. Primeiro, a reunião deve ser presencial com o senhor Mendes na sede central. Só nós dois para começar. Preciso apresentar-lhe um relatório completo, sem interrupções, disse Letícia com firmeza. Segundo, esta reunião deve ocorrer o quanto antes. Estou disponível hoje à 1 da tarde. Sim, senhora Monteiro. Comunicarei ao senhor Mendes, respondeu Laura. Ligarei de volta para confirmar. Menos de 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Senhora Monteiro, o senhor Mendes aceitou todas as suas condições. Esperará por você em seu escritório do andar 50 à 1 da tarde. Obrigada, Laura. Estarei aí, disse Letícia antes de desligar. O jogo entrara em uma nova fase. Já não era um peão, mas uma jogadora em igualdade de condições. Abriu sua mala e escolheu seu traje com cuidado. Não um vestido feminino ou saia. Escolheu um terno de calça azul escuro, elegante e autoritário. Um traje que irradiava poder e profissionalismo, não a imagem de uma vítima. Recolheu o cabelo em um coque pulcro. Sua maquiagem era mínima, mas decidida. Quando se olhou no espelho, a mulher que lhe devolvia o olhar não era a que fora arrastada pela segurança 2 dias antes. Era uma diretora pronta para tomar o controle. Às 12h45, o táxi que pedira parou exatamente frente ao imponente saguão da construtora Horizonte. Quando saiu, seu coração bateu um pouco mais rápido, um resíduo do trauma que sofrera nesse lugar, mas endireitou as costas, levantou o queixo e entrou como se fosse a dona do prédio. Sua presença causou uma comoção imediata no buliçoso saguão. Vários funcionários que a conheciam pararam em seco. Seus olhos se abriram de par em par e começaram a sussurrar. O mesmo guarda de segurança que lhe agarrara o braço aquele dia, agora se perfilou, abriu-lhe a porta desajeitadamente e baixou a cabeça. Letícia assentiu brevemente, sem mostrar nenhuma emoção. Não parou no andar de seu departamento. Dirigiu-se diretamente ao elevador executivo que ia ao andar 50. O ar neste andar era mais silencioso, mais exclusivo. A assistente Laura a esperava frente ao elevador. Bom dia, senhora Monteiro. Por aqui, por favor. O senhor Mendes está esperando, disse, guiando-a para uma grande porta de madeira. O escritório do senhor Mendes era um espaço enorme com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista impressionante da cidade. O senhor Mendes, um homem de uns 60 e poucos anos, com cabelo prateado
e um ar paternal, levantou-se de sua grande poltrona de couro para recebê-la. Seu rosto parecia cansado e sério. Letícia, obrigada por vir, disse apertando sua mão. Seu aperto foi firme e sincero. Sente-se, por favor. Quero me desculpar pessoalmente e em nome da empresa. O que ocorreu naquela sala de reuniões há 2 dias nunca deveria ter acontecido. Sinto-me terrivelmente culpado por não ter intervindo imediatamente. Letícia sentou-se na cadeira frente à mesa do Sr. Mendes. Aprecio sua desculpa, Sr. Mendes, mas não vim por isso. Vim para salvar o projeto Aurora. A firmeza na voz de Letícia impressionou o Sr. Mendes. Eu sei, disse suspirando. O Sr. Tan está furioso. Perdeu a fé em nossa liderança, ou mais exatamente na de Victor. Até mencionou seu nome especificamente como o padrão de competência que agora desapareceu. Diga-me, o que diabos aconteceu com Victor? Ele diz que tudo isso é porque você está ressentida por sua demissão por baixo desempenho. Letícia sorriu levemente. Com o devido respeito, Sr. Mendes, se meu desempenho fosse ruim, por que o Sr. Tan me elogiaria? E por que Victor me ligaria desesperadamente dezenas de vezes, pedindo ajuda depois de ter me humilhado publicamente? O Sr. Mendes guardou silêncio. Sabia a resposta para essa pergunta. Minha demissão não foi por meu desempenho, Sr. Mendes, continuou Letícia. Foi um ato premeditado por parte de Victor e sua colega Larissa Mendes para me eliminar. E a razão pela qual o fizeram é porque, sem querer, eu estava prestes a descobrir uma conspiração que vinham realizando. Com calma e método, Letícia começou a expor suas descobertas. Não sacou a prova de malversação de imediato. Começou mostrando a evidência dos pequenos sabotagens perpetrados por Larissa, respaldados pelos registros de acesso ao servidor de Lucas. Demonstrou como esses sabotagens haviam criado uma falsa narrativa de que seu desempenho estava decaindo, o que Victor usou como justificativa para sua demissão. À medida que Letícia falava, o rosto do Sr. Mendes dizia: então tudo isso foi uma farsa. Grunhiu. Sim, Sr. Mendes. E culminou no desastre da reunião com o Sr. Tan. Victor era incompetente e sabia. Precisava de mim, mas seu ego e provavelmente a influência de Larissa o levaram a tomar essa estúpida decisão, explicou Letícia. O Sr. Mendes massageou as têmporas. Realmente me deixei cegar por seu carisma. Confiei nele e agora todo este projeto multimilionário pende de um fio. Olhou para Letícia com uma expressão suplicante. O que fazemos? Primeiro enfrentamos os culpados, respondeu Letícia. Quero que chame Victor e Larissa a esta sala agora mesmo. O Sr. Mendes assentiu sem duvidar. Apertou o botão do interfone de sua mesa. Laura, faça com que o diretor Lombardi e a senhorita Mendes venham a meu escritório agora mesmo, imediatamente. Não mencione que tenho uma visita. 5 minutos depois, a porta do escritório se abriu. Victor e Larissa entraram com rostos nervosos. Claramente esperavam outra reprimenda do CEO. Mas quando seus olhos pousaram na figura de Letícia, sentada tranquilamente frente à mesa do Sr. Mendes, suas expressões mudaram drasticamente. O rosto de Victor, já pálido, ficou branco como papel. Larissa, por sua parte, recuou um passo. Tão surpresa, ame-o a porta. Se fechou lentamente atrás deles. O som foi como o de uma porta de cela ao se fechar. Estavam presos. O Sr. Mendes não perdeu tempo. Seu rosto normalmente afável era agora uma máscara de gelo. Victor, Larissa, sentem-se. Sua ordem não continha nem uma pitada de calor. A senhora Monteiro acaba de me dar um relatório muito interessante. Agora gostaria de ouvir sua versão. Victor engoliu saliva com dificuldade. Seus olhos iam e vinham entre Letícia e o Sr. Mendes. Abriu a boca para falar, mas não lhe saíram as palavras. Larissa simplesmente baixou a cabeça, incapaz de olhar para ninguém. Letícia olhou diretamente para seu ex-marido. Seu olhar era frio e ilegível. O confronto começara. A primeira rodada fora sobre sabotagem e incompetência. A segunda rodada, que estava prestes a começar, seria sobre um delito e guardar a sua carta de triunfo para o momento perfeito. O silêncio no luxuoso escritório era tão denso que se podia cortar com uma faca. Victor e Larissa estavam sentados rigidamente em suas cadeiras. Seus rostos eram máscaras de terror. Do outro lado da mesa, Letícia os observava com uma calma aterradora, enquanto o Sr. Mendes os olhava com o olhar de um juiz que já estava pronto para ditar sentença.
Foi Victor quem quebrou o silêncio primeiro, tentando reunir os últimos vestígios de sua arrogância, tentando jogar a única carta que lhe restava. Seu novo título de diretor, Sr. Mendes, com todo o respeito, começou. Sua voz tremia ligeiramente, mas tentava soar firme. Isso é absurdo. É a calúnia de uma funcionária ressentida por sua demissão. Letícia, obviamente, fabricou tudo isso para se vingar. Os registros do servidor podem ser manipulados e essas acusações de sabotagem são infundadas. Como diretor responsável eu. Basta, Victor, interrompeu o Sr. Mendes. Sua voz baixa e grave ressoou na sala, silenciando Victor instantaneamente. Diretor responsável. Um diretor responsável não faz a empresa perder a confiança de seu cliente mais importante em menos de 24 horas desde sua nomeação. Como explica seu completo fracasso frente ao Sr. Tan? Foi isso também uma fabricação de Letícia? A pergunta golpeou Victor em cheio. Não tinha resposta. Seu rosto pálido se tingiu de vermelho, uma mistura de vergonha e raiva. Seu olhar se dirigiu a Larissa, buscando um bode expiatório. Foi porque me deram dados incorretos, disse Victor desesperadamente, apontando para Larissa com o dedo. Confiei em minha equipe. Larissa era responsável por preparar os dados técnicos para a reunião. Me assegurou que tudo estava pronto. Resulta que é uma incompetente. Os olhos de Larissa se abriram de par em par, horrorizada. Não podia acreditar que o homem a quem defendera e ajudara a estivesse jogando debaixo do ônibus sem a menor vacilação. Seu terror se converteu em fúria. Mentira, gritou sua voz aguda. Você me disse que me concentrasse só nos dados financeiros. Disse que os detalhes técnicos não importavam. Nem sequer se incomodou em ler o relatório geotécnico. Só lhe preocupava sua aparência e como ia soar frente ao cliente. Sua frágil aliança se fez em pedaços sob pressão. Começaram a se atacar mutuamente, a se culpar um ao outro, revelando sem querer toda sua podridão frente ao CEO. Você me prometeu que me faria gerente se te ajudasse a se livrar de Letícia, continuou Larissa entre lágrimas. Prometeu que gerenciaríamos este projeto juntos. Disse que Letícia era um obstáculo para nós dois. A confissão fez o Sr. Mendes fechar os olhos por um momento, como se contivesse uma raiva crescente. Um drama de adultério e conspirações baratas pusera em perigo um projeto multimilionário. Era muito pior do que imaginara. Em meio à sua acalorada discussão, Letícia pigarreou suavemente. O pequeno som deteve sua briga instantaneamente. Ambos se viraram para Letícia, que os olhava com uma expressão quase de pena. Sr. Mendes, disse Letícia com calma, ignorando os dois que tinha à frente. A verdade é que tudo isso é muito mais profundo que o sabotagem interno, a incompetência ou este patético drama pessoal. Letícia levantou seu tablet da mesa com uns poucos toques. Conectou-o à grande tela de apresentação na parede atrás do Sr. Mendes. A tela ganhou vida instantaneamente, mostrando uma página do sistema financeiro da empresa. Esta é uma solicitação de pagamento de R$49 mil, explicou Letícia, sua voz clara e metódica enchendo o silêncio. Faturada há 2 meses por serviços de consultoria de uma empresa chamada Consultores Serra. A tela mostrava claramente os detalhes da transação. No campo de aprovação figurava o nome de Victor Lombardi e sua assinatura digital. Victor olhou a tela horrorizado, como se estivesse vendo seu próprio atestado de óbito. Estou segura de que este nome de empresa não lhe resulta familiar, Sr. Mendes, porque de fato não está em nossa lista de parceiros oficiais, continuou Letícia. Mudou a tela que agora mostrava o documento de registro da empresa. Tomei a liberdade de verificá-lo. Consultores Serra é uma empresa fantasma, recém-fundada há alguns meses, com um endereço de escritório virtual, sem histórico, sem portfólio. Letícia fez uma pausa, deixando que a informação calasse. Depois dirigiu um ponteiro laser virtual à parte mais importante do documento, o nome da administradora. E a única proprietária e administradora desta empresa fictícia é uma tal Elvira Santos. Larissa estremeceu violentamente ao ouvir o nome de sua mãe. Seu rosto já não estava pálido, mas branco como um lençol. Começou a tremer visivelmente. Provavelmente esse nome não signifique nada para você, Sr. Mendes, disse Letícia, seus olhos agora fixos em Larissa. Mas depois de um pouco de pesquisa encontrei algo muito interessante. Um último deslizamento na tela do tablet.
Uma foto das redes sociais apareceu agora na tela grande. Era a foto de Larissa sorrindo em uma festa, abraçando uma mulher de meia idade. A legenda era inequívoca. Com minha querida mãe, Elvira Santos. Checkmate. Não havia mais nada a dizer. A prova era absoluta, fria e irrefutável. Seu crime estava exposto à vista de todos. Malversação, fraude, conspiração, tudo revelado. Victor desabou em sua cadeira. Toda sua energia e arrogância se desvaneceram instantaneamente, deixando só um homem quebrado e aterrorizado. Larissa soluçava em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos. O Sr. Mendes se levantou de sua cadeira. Seu rosto, antes furioso, agora tinha uma expressão de profunda e fria decepção. Rodeou lentamente sua mesa e se plantou frente a Victor e Larissa. Dediquei 40 anos de minha vida a construir esta empresa, disse. Sua voz era baixa, mas tremia de ira reprimida. Construí sobre uma base de trabalho duro, integridade e confiança. Hoje vocês dois cuspiram sobre todos esses valores. Parou olhando-os com repugnância. Saiam de meu escritório, ordenou. Recolham seus objetos pessoais de suas mesas. Estão ambos demitidos com efeito imediato. Seus cartões de acesso serão desativados instantaneamente. Victor e Larissa simplesmente o olharam chocados demais para se mover. Agora, rugiu o Sr. Mendes. Apertou o botão do interfone. Segurança a meu escritório. Escoltem o Sr. Lombardi e a Srta. Mendes para fora deste prédio. Depois os olhou novamente. E não creiam que isso é o fim. Todas estas provas, disse apontando para a tela, serão entregues a nosso time legal amanhã pela manhã. Apresentaremos acusações penais e civis contra vocês. Recuperaremos até o último centavo que roubaram e nos asseguraremos de que respondam por suas ações perante a lei. Uns segundos depois, 2 guardas de segurança entraram, com a cabeça baixa pela humilhação absoluta. Victor e Larissa se levantaram e saíram da sala, escoltados como prisioneiros. A porta se fechou atrás deles, deixando um pesado silêncio. O Sr. Mendes voltou à sua cadeira e exalou um longo suspiro, como se tivesse tirado um peso de 1 tonelada dos ombros. Depois olhou para Letícia. Seu olhar agora estava cheio de respeito, arrependimento e esperança. Letícia, disse com voz suave, não sei o que dizer. Não só salvou este projeto, salvou a integridade desta empresa. Minhas desculpas nunca serão suficientes. Qualquer um pode cometer um erro de julgamento, Sr. Mendes, respondeu Letícia diplomaticamente. O cargo de diretora do projeto Aurora, disse o Sr. Mendes com firmeza, deveria ter sido seu desde o princípio. Ofereço-o oficialmente com o dobro do salário que ia receber Victor, todas as vantagens e a autoridade para reorganizar sua equipe como melhor lhe parecer. Também prometo emitir um comunicado oficial a toda a empresa para restaurar sua honra. Por favor, diga sim. Esta empresa precisa de você. A oferta era incrivelmente tentadora. Era a culminação de tudo o que sonhara em sua carreira. Uma vitória total. Há uns dias a teria aceitado instantaneamente, provavelmente com lágrimas de felicidade. Mas a mulher sentada naquela sala agora não era a mesma. Letícia olhou para o Sr. Mendes com calma. Agradeço sua confiança e esta tremenda oferta, Sr. Mendes. Fez uma pausa deixando que sua frase ressoasse. Mas depois de tudo o que passou, acho que precisarei de algum tempo para considerar. Luiz, se decidir voltar, terei algumas condições adicionais próprias. Com isso, Letícia se levantou, estendeu a mão. Entrarei em contato com Laura amanhã. Obrigada por seu tempo, Sr. Mendes. O Sr. Mendes, ligeiramente surpreso, mas impressionado pela firmeza de Letícia, apertou sua mão. Claro, tome o tempo que precisar. Esperarei notícias suas. Letícia assentiu, deu meia volta e saiu da sala caminhando com as costas retas, deixando para trás um CEO que agora a olhava com admiração. Ganhara a batalha, recuperara tudo o que lhe roubaram e mais, e agora, pela primeira vez, tinha o controle total de seu próprio destino. A decisão estava em suas mãos e só em suas mãos. 6 meses depois, Letícia estava sentada em uma confortável poltrona no canto de seu escritório, contemplando os arranha-céus de São Paulo brilharem sob o sol da tarde. Era o mesmo escritório que ocupara Victor, mas se sentia completamente... As paredes, antes adornadas com frases motivacionais superficiais,
agora estavam cobertas de quadros brancos, com complexos diagramas de fluxo, cronogramas detalhados do projeto e fotos de sua equipe rindo em um workshop no mês passado. Este espaço já não era um símbolo de poder estéril. Era um centro de comando dinâmico e vivo. Finalmente aceitara a oferta do Sr. Mendes, mas com suas próprias condições. Primeiro, que a empresa emitisse um memorando oficial a todos os funcionários, não só para restaurar sua honra, mas para se desculpar explicitamente pelo incidente da demissão improcedente. Segundo, solicitou um orçamento especial para a formação e desenvolvimento dos membros de sua equipe, assegurando-se de que quem estivesse sob seu mando crescesse com ela. E terceiro, e o mais pessoal, pediu que a empresa patrocinasse um programa de bolsas para mulheres universitárias destacadas em engenharia e gestão, um legado que queria construir. O Sr. Mendes aprovou tudo sem duvidar. Sob sua liderança, o projeto Aurora, que estivera à beira do colapso, agora avançava a passos gigantes, muito à frente do cronograma. Reorganizara a equipe, eliminando os bajuladores incompetentes e promovendo talentos ocultos que haviam sido ignorados. Lucas era agora o subdiretor do projeto, sua mão direita e seu amigo mais confiável. O Sr. Tan de Singapura se tornara um de seus maiores defensores, elogiando frequentemente a eficiência e a transparência da nova equipe de Letícia nas reuniões do Conselho de Investidores. O divórcio de Victor se finalizara há alguns meses. O processo fora rápido e unilateral. Enfrentado a acusações penais da empresa, Victor não tinha a força nem os recursos para lutar. Letícia não pedira nada mais que sua liberdade. Através de seu advogado, soubera que Victor e Larissa haviam evitado a prisão em troca de devolver todo o dinheiro que roubaram e pagar uma considerável soma por danos e prejuízos. Haviam perdido tudo. Hoje, a equipe central do projeto Aurora celebrava o cumprimento de seus objetivos do terceiro trimestre em um restaurante de luxo situado em um dos shopping centers mais exclusivos da cidade. O ambiente estava cheio de risos e camaradagem. Brindaram, compartilharam histórias e celebraram seu árduo trabalho. Letícia se sentia genuinamente feliz, uma felicidade completa e que surgia de seu interior, não um reflexo do sucesso de outra pessoa. Umas palavras, diretora, gritou Lucas do outro lado da mesa, seguido dos vivas do resto da equipe. Letícia riu. Meu discurso é breve. Vocês são todos incríveis. Não poderia ter feito sem vocês. Esta taça vai por todos e cada um de vocês. Voltaram a brindar ruidosamente. Justo nesse momento, o olhar de Letícia se desviou casualmente para o exterior da grande janela de vidro do restaurante. A janela dava para a zona do saguão do térreo do shopping, onde se alinhavam alguns cafés e restaurantes mais baratos, e ali os viu. Em um concorrido e modesto bar de bairro, uma garçonete com um uniforme laranja, um pouco gasto, limpava uma mesa. Seus movimentos eram bruscos e cansados. Seu cabelo, antes sempre impecável, agora estava recolhido em um coque desarrumado. Seu rosto, antes sempre maquiado com produtos caros, agora estava pálido e demacrado. Era Larissa. Parecia que um cliente a estava repreendendo e ela só podia baixar a cabeça envergonhada. De repente, um homem com um desbotado uniforme azul de manobrista entrou correndo no restaurante. Parecia que acabara de organizar os carros no saguão. Seu rosto brilhava de suor e sua postura, antes sempre erguida, agora estava ligeiramente encurvada pela fadiga. Era Victor. Aproximou-se de Larissa e por seus gestos estava claro que começaram a discutir. Larissa apontou para o cliente e Victor parecia tentar acalmá-la, frustrado. A cena era tão patética, tão irônica. O casal que tentara se apoderar de um projeto multimilionário agora discutia pela queixa de um cliente em um bar de bairro. Letícia os observou por um momento. Não restava ódio, nem pena, nem ira. Só uma estranha compreensão de quão ridiculamente gira a roda da vida. O karma resultara ser uma comédia trágica. Um pequeno sorriso começou a se formar em seus lábios. O sorriso se alargou e depois, sem poder se conter, começou a rir. Não era uma risada forçada ou cínica, era uma risada liberadora, genuína e livre. Uma risada que parecia expulsar os últimos vestígios de suas feridas passadas. A risada triunfante de alguém que passara pelo inferno e saíra mais forte.
A risada que estourou sobre as ruínas das vidas de quem tentara destruir. Lá, Lucas e os demais a olharam perplexos. O que há, Letícia? O que é tão engraçado? Letícia secou uma lágrima de riso do canto do olho, negou com a cabeça e voltou a olhar para sua equipe, seu rosto radiante. Nada, disse. Sua sorriso para o presente. Só recordei algo engraçado do passado. Voltou a levantar sua taça olhando para os amigos que se tornaram sua nova família. Por nós, disse com voz firme, e por um futuro brilhante. Todos levantaram suas taças e brindaram por ela, por sua diretora. Do outro lado da rua, sob as luzes tênues de um restaurante, a pequena discussão continuava. Um drama patético que já não formava parte de seu mundo. Letícia encontrara seu novo mundo, um que construíra ela mesma sobre os alicerces de sua força e seu orgulho. E nesse mundo, sua risada era a que soava mais forte. 1 ano e meio depois. Passara 1 ano e meio desde o dia em que Letícia rira sobre as ruínas de seu passado. Aquela risada, tão livre e liberadora, sinalizara o fim de um capítulo escuro e o começo de um completamente novo. Agora, em uma tranquila tarde, Letícia estava de pé no balcão de seu novo apartamento, contemplando o horizonte de São Paulo que começava a acender seus milhões de luzes. Este apartamento era inteiramente seu, situado em um andar mais alto que o anterior. O lugar era um reflexo de quem era ela agora. Haviam ido os pesados móveis escuros que foram escolha de Victor. Este espaço estava dominado por cores neutras e tranquilas, branco, marfim, cinza claro e assentos de cálida madeira de carvalho. Uma parede da sala estava ocupada por uma alta estante cheia de sua coleção de livros de arquitetura, engenharia e romances clássicos. Em um canto do quarto, um pequeno telescópio apontava para o céu, um novo hobby que começara para recordar a si mesma quão vasto era o universo e quão pequenos eram os problemas terrenos. Não era só um lugar para viver, era um santuário que construíra para si mesma, uma fortaleza de paz. Sobre a mesa de vidro do balcão descansava o relatório final do projeto Aurora. O colossal projeto se completara 3 meses antes. A inauguração se celebrara com um evento faustoso ao qual assistiram dignatários e investidores. Letícia, com um elegante vestido que escolhera ela mesma, subiu ao palco e pronunciou um discurso de vitória que escrevera ela mesma. Não mencionou Victor nem seu passado escuro. Dedicou o sucesso à sua equipe, a seu imenso trabalho e dedicação. Aquele momento foi muito mais satisfatório que sua vitória pessoal sobre Victor. Foi um triunfo coletivo que ela liderara. Seu cargo já não era só diretora de projeto, mas fora promovida a diretora de projetos estratégicos, supervisionando vários projetos estratégicos da empresa. Tornara-se um dos pilares da construtora Horizonte, uma figura respeitada não por seu poder, mas por sua competência, integridade e liderança inspiradora. O programa de bolsas que exigira como condição para seu retorno também era um sucesso. As primeiras bolsistas já estavam na universidade, livres da carga das mensalidades. Às vezes recebia e-mails de agradecimento delas, o que lhe proporcionava uma felicidade genuína, a sensação de ter convertido sua vitória em algo mais significativo. Seu telefone, que descansava junto ao relatório, vibrou silenciosamente. A tela mostrou o nome de Lucas com sua foto de perfil sorrindo, enquanto segurava sua filha de 3 anos. Letícia sorriu e aceitou a videochamada. Olá, melhor subdiretor do mundo, saudou Letícia alegremente. Não me chame assim fora do horário de escritório, Letícia. Agora estou em modo cavalinho, respondeu Lucas rindo. A tela mostrava seu rosto um pouco cansado, mas feliz com um fundo de brinquedos infantis espalhados. Sua filha apareceu de repente na câmera saudando energicamente. Olá, tia Letícia, exclamou a menina. Olá, preciosa. Cada dia você está mais esperta, respondeu Letícia, sentindo como seu coração se aquecia. Sua relação com Lucas se tornara uma estreita amizade familiar. Visitava sua casa frequentemente e, junto com sua esposa, se tornara a tia favorita da pequena. Eram sua família escolhida, a âncora que a mantinha com os pés no chão em meio a seu sucesso profissional. Só te liguei para lembrar. Não esqueça da festa de aniversário da pequena no sábado, disse Lucas. Será algo simples em casa, mas ela já te preparou um assento especial junto à cadeira da princesa. Claro que irei. Não perderia por nada. O presente da princesa já está pronto, disse Letícia.
Tudo bem no escritório depois que você saiu? Tudo sob controle, chefe, respondeu Lucas. A equipe do projeto Zenit está muito entusiasmada com seu conceito inicial. Ah, e o arquiteto principal desse projeto, Ítalo Lamas, te procurou antes. Disse que tinha algumas ideias novas que queria discutir com você pessoalmente. Ítalo. Letícia arqueou uma sobrancelha ligeiramente. Ítalo era um brilhante e jovem arquiteto que haviam contratado especificamente para seu próximo projeto de prestígio, um complexo residencial ecológico. Só se reuniram algumas vezes, mas Letícia ficara muito impressionada por sua visão e sua ética de trabalho. Havia uma paixão genuína nele, não uma ambição vazia. Sim, parece um bom tipo, muito profissional. Disse que te enviaria alguns esboços por e-mail esta noite, acrescentou Lucas, antes que sua filha voltasse a reclamar sua atenção. Tenho que te deixar, Letícia. O dever me chama. Nos vemos no sábado, Lucas. Saudações à família. Letícia desligou a chamada ainda com um sorriso. Voltou a olhar a cidade ante ela. Seus pensamentos derivaram brevemente para o passado. Como estariam Victor e Larissa agora? Fazia muito tempo que não pensava neles. A última notícia que ouvira através de rumores, há um ano, era que finalmente se separaram, esgotados pela pressão da pobreza e as recriminações mútuas. Victor se mudara para outra cidade tentando começar de novo com trabalhos esporádicos. Larissa, segundo se dizia, casara-se com um homem divorciado e rico, tentando voltar a entrar no círculo social, embora com sua reputação manchada. Antes essa notícia poderia lhe dar satisfação, mas agora não sentiu nada, nem raiva, nem risada triunfante, só um vazio, como se estivesse lendo notícias sobre estranhos que não conhecia. Haviam se tornado tão irrelevantes em sua vida. Sua história terminara e a ela nem sequer lhe interessava ler o epílogo. O capítulo de sua vida que os incluía estava completamente fechado, com cadeado e a chave jogada às profundidades do mar. Seu telefone vibrou novamente, desta vez uma notificação de e-mail. O assunto era algumas ideias iniciais para os espaços comuns do projeto Zenit. O remetente era Ítalo Lamas. Letícia abriu o e-mail. Não só continha um arquivo anexado com esboços, mas também uma breve mensagem escrita em um estilo cálido, mas profissional. Olá, diretora Monteiro. Desculpe o incômodo fora do horário de escritório. Estava entusiasmado demais para não compartilhar estas ideias. Anexo alguns esboços preliminares para o conceito dos espaços comuns e os jardins verticais inspirados em nossa conversa da semana passada sobre a importância da interação social pós-pandemia. Tentei integrar o elemento da água e a vegetação local, como sugeriu. Espero com interesse sua opinião. Sua visão sobre como um prédio deve respirar realmente me abriu uma nova perspectiva. P.S. O café que me recomendou perto do Museu de Arte. Excelente. Obrigado pelo conselho. Letícia sorriu ao ler a mensagem. Abriu os esboços anexados. As linhas de lápis digital formavam designs bonitos, inovadores e cheios de reflexão. Podia ver a influência de suas próprias ideias neles, mas Ítalo os desenvolvera em algo melhor, algo com alma. Isso se sentia diferente. Antes ela sempre era o cérebro na sombra, proporcionando as ideias brilhantes que Victor apresentaria como suas. Sua relação se baseava na dependência dele para com ela. Agora estava em uma relação profissional de colaboração baseada no respeito mútuo, uma relação onde as ideias se lançavam, se recebiam e se desenvolviam juntas em algo maior. Uma parceria entre duas pessoas competentes que compartilhavam a mesma paixão. Escreveu uma breve resposta. Olá, arquiteto Lamas. Os esboços são excelentes, capturam perfeitamente a essência do que discutimos. Adorei especialmente o conceito do fluxo de água que conecta a área de jogos com a zona de descanso. Surgiram-me algumas ideias adicionais. Talvez possamos discuti-las amanhã com um café. Desta vez eu invito. Apertou o botão de enviar. A resposta de Ítalo chegou quase instantaneamente. Será um prazer, diretora Monteiro. Espero sua ligação. Letícia deixou o telefone. A fresca brisa noturna roçou seu rosto. Respirou fundo, sentindo o cheiro da cidade depois de uma chuva. Frente a ela, as luzes da cidade brilhavam como milhões de promessas. Seu passado lhe ensinara lições de traição e força. Seu presente lhe dera sucesso e paz. E seu futuro? Seu futuro se sentia como aqueles esboços iniciais que acabara de ver,
cheio de potencial, da oportunidade de criar algo novo e bonito e talvez, só talvez, de compartilhar uma visão com alguém que caminhasse ao seu lado, não à frente nem atrás dela. Por ora isso era mais que suficiente. Letícia sorriu de verdade. Não era uma risada de vitória, mas um sorriso tranquilo e agradecido de alguém que contempla o céu do entardecer, que promete a chegada de um novo amanhecer.